quero falar alguma coisa mais aqui, porque as pessoas falam assim, pastora, fala mais sobre isso, fala mais sobre isso. Olha, a legião do cortador é uma legião que a igreja, ela não pode estar só em oração. Deixa eu voltar a falar isso aqui. A igreja tem que estar vigilante. Como assim, pastor? A igreja ela tem que ser simples como a pomba, mas ela tem que ser muito prudente como a serpente. Então a serpente, se você chegar não sei quanto tempo, quantos metros, ela com a cabeça na terra, ela percebe a sua presença. Ela percebe alguém chegando. Então nós precisamos aprender a vigiar, a saber o que se passa ao nosso redor, o que se passa na nossa casa, com os nossos filhos, com o marido, com a esposa, com a família. O que se passa também no nosso trabalho. Presta atenção nisso. Então, a legião do cortador é uma legião que ele não sai de perto de nós. Alguém me fez uma pergunta, a senhora disse que a legião do cortador fica 24 horas com quem não obedece a Deus. Mas e quem obedece? Ele espera uma brecha sua e minha. Porque o grande problema nosso, gente, como cristão, é achar que a gente não peca. É achar que a gente não pode não cair. É achar que a gente não faz coisa errada. Uma vez eu falei aqui, uma irmãzinha, tadinha, ela ficou muito triste comigo. Ela disse, ai pastora, a senhora falou que a gente, muitas vezes a gente se esconde. Sim, filha amada, não é você não, eu, qualquer um de nós, né? A gente pode se esconder através de uma igreja, a gente pode se esconder atrás de um altar, a gente pode se esconder através de um cargo, de um título, de uma credencial. E a gente presta atenção, não é que você deixa de ser de Deus, você não é de Deus, mas você para de vigiar, você para de se policiar, você para de se conhecer, você para de procurar aonde você está errando. O maior erro, eu volto a dizer isso aqui que eu já disse muitas e muitas vezes, o maior erro do cristão que eu conheço é se examinar na Santa Ceia. Isso é a coisa mais errada do mundo, só na ceia. Quem disse para você que Jesus vai voltar na Santa Ceia? E para mim, não é? Então, fica aqui um alerta com amor, gente, que nós temos que viver todos os dias da nossa vida como se Jesus, olha, eu estou vivendo aqui, você aí, como se Jesus fosse voltar daqui a 1 segundo, mano. Pastor, só está dizendo o quê? Você pode perder a tua salvação em 1 segundo, em uma atitude, em um pecado não arrependido e não confessado. O que isso aí tem a ver com o cortador, pastora Solange? Porque o cortador, ele fica 24 horas ao seu redor. Como assim? Assim como você tem os seus anjos ao seu redor, o cortador ele fica ao seu derredor. Desculpa se eu falei uma palavra errada aí. Assim como o anjo do Senhor, os anjos de Deus, eles ficam ao teu redor, ó. Os anjos de Deus, eles ficam ao teu redor. Tá aqui você, tá aqui o anjo do Senhor. Só que o inimigo, ó, ele fica aqui ao seu, onde está a terceira agenda. Ele fica ao seu derredor, procurando uma oportunidade. E a gente se acostuma tanto com esse Deus maravilhoso, com a palavra, com a presença, com os louvores, com a adoração, com o cultuar Deus, com a vida devocional, que a gente esquece esse detalhe. E você não percebe. E muitas vezes o inimigo, ele está tendo uma entrada. O inimigo, irmãos, ele tem uma entrada desde uma pequena fofoca, um ciúmes, já ensinei isso tudo aqui para nós. Uma inveja, um falar mal de alguém que não está perto para se defender, um julgar precipitadamente. E ele tem entrada. Ele tem entrada aonde, pastor? Ele tem entrada através do nosso pecado. E aí, meus amores, é que é o perigo. Porque ele tem entrada, ele tem brecha aberta, e ele está ali, ó, 24 horas. É uma legião que não sai de perto de mim e de você. E outra coisa, outra ignorância do cristão. Pastor, eu conheci Jesus, me arrependi dos pecados, aceitei o Senhor Jesus, sou batizado, agora não tem mais inimigo na minha vida.
Filho, filha, ele vai trabalhar com quem é dele? Quem é dele já é dele, filho, filha. Ele vai trabalhar contra mim. Ele vai trabalhar contra mim. Ele vai trabalhar contra você que é do Senhor Jesus. Então nós temos que ficar o quê, meus amores? Atentos, vigilantes. Vigilantes. Nós temos que ter uma certa, falta a minha palavra nesse momento, uma certa, não é maldade, mas uma certa malícia no mundo espiritual. E eu já percebi que o cristão, ele não tem esse lado. Foram 40 anos, né, gente, trabalhando nisso. Eu acho que a gente aprende um cadinho, né? Um pouquinho só. Então, meus amores, resultado, dá uma vigiada. Porque é uma legião que fica 24 horas por dia ao nosso derredor. Desculpa. Ao nosso derredor. E se tiver oportunidade na vida do cristão, que é de Deus, mas não vigia, que dá entrada para ele, ele entra. E aí você vai ver, por exemplo, uma irmã, certa vez, ela ligou aqui para mim, e ela falou assim para mim, pastor Solange, tá queimando tudo na minha casa. Eu fiquei quieta. Ela falou assim para mim, ela falou para mim, eu não conheço a vida dela. Ela falou, eu sou fiel a Deus, eu sou dizimista a Deus, mas está queimando as coisas aqui na minha casa. Eu, você, nós. E eu ouvi isso várias vezes. Esses dias aqui alguém também falou, né, Mar? Que tem coisa queimando. Gente, nós temos que vigiar. Esse é um lado, quando acontece comigo e com você, nós temos que entrar numa campanha de oração, em primeiro lugar, nos examinar e buscar essa presença. Pastor, isso pode acontecer, alguém perguntou para mim também, pode acontecer através de um voto que eu fiz e quebrei? Sim. Irmãos, uma hora eu vou explicar sobre um voto. A Bíblia diz que você não é obrigado a votar. Mas se você votar, você tem que cumprir. Uma irmã conversou um negócio comigo que mexeu comigo. Porque eu não ligo para ninguém. Eu não entro no telefone da pessoa para mandar uma oração se ela não me autorizar. Presta atenção nisso. Eu tenho um voto que o patrocinador mensal, o nome dele está na Torá. Se ele parar, sai da Torá. Presta atenção nisso. Isso é um fato. Porque é voto, gente. Ali só pode entrar patrocinador. Mas o restante, eu oro, eu intercedo, eu faço o que eu posso. Eu sou assim. Mas quem é patrocinador mensal, o nome continua na Torá. Se daqui a um mês ele entregar a mensalidade, continua na Torá. E se ele permitir mandar o telefone dele para mim, toda vez que ele manda a oferta, eu mando a oração, domingo eu mando a oração, se Deus tratar alguma coisa comigo, eu faço. Esses dias alguém falou para mim, pastor, só tem que colocar meu nome na Torá. Eu falei, filho, aqui é voto. Eu não quebro voto. Sou muito séria com voto, gente. Procura me entender para não me julgar. Mas eu vou orar por você, falei para ele. Ele falou, não, eu quero porque eu quero meu nome na Torá. Eu falei, filho, não é assim. Não me faça quebrar meus votos com Deus, porque eu já saí disso, para não viver em pressão, sob pressão. E aí, resultado, a pessoa diz ela para mim, não vou citar o nome dela aqui, mas se ela permitir, eu falo para vocês amanhã, na live, o nome dela. Eu gosto de falar o nome, porque ajuda muito. E ela me mandou um áudio e disse assim para mim, pastora Solange, eu era patrocinadora do Ministério da Senhora e quando foi um dia, olha só, que ela fala para mim, quando foi um dia, não sei por que cargas d'água, eu parei de ouvir a senhora, parei de mandar a oferta, parei. Diz ela que começou a acontecer coisas. Então eu vou falar o que está acontecendo com ela. Ela falou assim, ó, começou a queimar a geladeira. Hoje eu não tenho, não sei se é geladeira, não tenho. É
micro-ondas e a máquina de lavar. Mas tá lembrando aqui, é porque são vários casos, tá, gente? Testemunho. É micro-ondas e máquina de lavar. Ela falou pra mim, eu não tenho, pastor. Perdeu, assim. Diz que quando foi um dia, não sei o que aconteceu lá, não sei se ela entrou assim, eu tava na live, ela entrou numa live minha. Assistiu um pedacinho da live. Ajuda a Mar, pastora. Obrigada, Mar. Mas, gente, ela tá me ajudando. Pra não mentir aqui. E aí ela entra, assiste um pedacinho de uma live e uma voz falou assim pra ela, por que você parou? Por que você parou? Quer dizer, Deus não mandou ela parar. Quando não estou dizendo, estou só dando um exemplo, gente. Pelo amor de Deus, não me julgue. Porque o dia que eu deixar de ser ministério, vocês já sabem, eu não estou mais aqui. Resultado. Uma voz falou isso para ela, por que você parou? E ela falou, estou aqui, voltando a entregar para a senhora a idade dela. O ministério continua seguindo, porque às vezes na última hora Deus tem misericórdia de nós e envia um socorro. Mas só que o caso dela, acho que era um trato dela, ela com Deus, Deus com ela, né? Quando é que o cortador entra, pastora, na vida de um cristão e começa a tirar o que ele tem, ou o pouco que ele tem? É quando ele começa a fazer coisas que Deus não mandou. Então, eu e você, meu amor, nós temos que vigiar. Vigiar. Não faça o que Deus não manda. Porque o cortador, ele fica ali ao teu derredor 24 horas, querendo entrar. Ele vai precisar de uma abertura de porta sua, de uma... E a porta, filho, olha aqui pra mim. Se você abrir ela, ele entra. Aliás, não precisa nem abrir uma porta. Uma rachadura, você sabe que a pessoa entra. Bom, então é isso. Ele tem o poder de cortar parte das riquezas. Então o cortador é aquele que fica 24 horas ao nosso derredor, tirando parte. Ele não tira tudo que você tem, mas ele tira uma parte. Então nós temos que tomar cuidado com nossos bens, salário. Ontem eu falei sobre isso, carro, eletrodomésticos. Muito, tem pessoas que gastam cigarro, bebida, remédio, drogas, jogos e tudo mais. E ele aqui na Bíblia fala, Joel fala que é uma lagarta chamada Gazã. Então ela suja. Quando ela entra ali, ela suja, ela deixa a sujeira dela no fruto. Ela deixa a sujeira dela na folha. Até a nossa alimentação hoje, gente, presta atenção no que eu estou falando. O ser humano parou de lavar as mãos. Olha que absurdo. Mundial isso, não é nacional não, é mundial. O ser humano parou de usar máscara na hora que o Ministério da Saúde disse, até mundial disse, não façam isso. O mundo parou. O Brasil parou. Agora nós estamos com o Covid, por causa desses eclipses aí, gente, isso aí tem muito a ver, é que vocês não sabem o poder que a Lua tem, vocês não têm nem noção, e nem eu ainda profundamente, tá? Eu não tenho. Houve uma mutação desse vírus, presta atenção nisso, com tudo que está acontecendo na natureza, e esse vírus vem mais forte. E o que me entristeceu quando um especialista disse que o novo vírus que está chegando aí é chamado de o cão do inferno. O cão do inferno. E para nós vencermos esse cão, gente, presta atenção no que eu vou dizer. Nós temos que ter o poder, ter vida com ele, ter prática com ele, andar com ele, que é o leão da tribo de Judá. Nós temos que tê-lo vivo, poderoso em nossas vidas. Então ele vem, ele não tira tudo que você tem, mas ele mexe, por exemplo, no seu casamento. Então, você se envolve, por exemplo, com uma pessoa que bebe, que fuma, que se droga, um exemplo. Você se envolve com alguém que não é luz, um exemplo que eu estou dando. Como eu vi um caso ontem, tá? Você se envolve com alguém que não é luz. Você nunca vai ser feliz perfeitamente. Sabe por quê? Primeiro, porque está contra a palavra.
Não tem comunhão entre trevas e luz. Deus não mandou fazer isso. Foi a voz do coração. Segundo lugar, nunca vai ter uma vida de comunhão. Falei para a menina, não entra nisso. Você é conhecedor da palavra? Ah, desde que nasci. Ai, não parece. Que conhecimento é esse? Que nos leva a ter comunhão com quem não é comunhão, com quem não é luz. E aí, resultado, se amanhã Deus nos livre, Deus a livre e aguarde disso. Mas eu falei para ela, filha, não entra nisso, que você pode apanhar amanhã e não pode fazer nada. Você vai ver o cheiro de cachaça na boca dele, você não pode falar nada. Você vai ver o cheiro da bebida e da droga na boca dele, você não vai poder fazer nada. E aí a gente vai olhar para Deus e falar, Deus, me socorra. Ele vai dizer, eu? Você não me consultou. Você não me buscou. Pela pressa de ser feliz. Falei para ela, não tenha pressa de ser feliz. Tenha pressa de ter Deus. Irmãos, guarde uma coisa, toda a profundidade de tristeza que o ser humano carrega dentro dele, não é a falta de um ser humano. É a falta de um encontro com Deus e de um encontro com Ele mesmo. Eu estou lidando com outro caso que eu não posso me abrir aqui. Mas a pessoa quis ser feliz e foi buscar a felicidade dela. E agora ela não tem essa pessoa do seu lado. Ela é uma pessoa que tudo que ela faz sozinha. Porque ela não tem. Ela o tem no papel. Ela o tem dentro de casa para comer e para dormir. Que nem com ela tem carinho. Mas ela não o tem. Nós precisamos ter um encontro com a gente mesmo. Depois de ter um encontro com Deus, a gente precisa ter um encontro com a gente mesmo. Aonde que está você? Você precisa se resgatar. Você precisa se curar, se libertar, e eu também. A gente precisa se amar, gente. Se respeitar. Por quê, pastora Solange? Porque senão a gente vai estar dando abertura para o cortador. Cortar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa prosperidade. Irmãos, a pior coisa que existe é viver de migalhas. Eu não quero dar migalhas para vocês. E eu não quero receber migalhas. Não dê migalhas para ninguém. Não receba migalhas de ninguém. E essa é a obra do cortador. É não te dar nada por completo. É ter um marido que não é completo, uma esposa que não é completa, um filho que não é completo, uma casa que está sempre dando problema, um carro que está sempre gastando com ele, ou moto, ou bicicleta. Por quê, pastora? Porque o cortador, ele vai entrando, gente, e ele vai agindo. Pastora, quando é que ele para? Pelo amor de Deus, fala para mim. Quando você fecha as portas. Quando a gente volta para Deus. Quando a gente se arrepende de todos os nossos pecados. Quando a gente passa a ser verdadeiramente fiel a Deus. E não é só em dízimo e oferta, mas em prática, em atitude, em testemunho, em louvor, em adoração, filhos. E uma pessoa que ela passa pela mão do cortador, ela está sempre com medo. É o maior sinal, a pessoa passa a ter medo. Pastor, quando eu não passo por isso, graças a Deus, então ele não está forte aí, graças a Deus por isso. Não tenho medo de nada, pastor, então não tem a mão dele aí. Mas dá uma vigiada, gente. Ele entra muito pela falta de vigilância, minha ou tua, talvez. Entendeu, filho, filha? Vigia o que você compra. É como alguém que eu conheço, né? Não posso falar o nome, né? Essa pessoa foi para o Paraguai. Passou a ponte da amizade e foi até o Paraguai. Chegou lá e viu aquele celular de última geração. Esqueci o nome dele. Mas eu sou muito ruim nessa parte. Eu não ponho meu coração nessas coisas. É um smartphone, sei lá como chama. Aquele que tem a maçãzinha atrás. Quando mostraram para ele uma caixa, falou, ó, isso aqui parece que custa 5 mil ou 7 mil reais na época.
vou vender aqui para o senhor por R$1.000. Ele falou, nossa Deus, vou levar 3, vou levar um para mim, vou levar um para minha mulher, vou levar um para o meu filho, coisa de louco. Mostrou para ele, encheu os olhos dele, já voltou com aquilo embrulhado. 3 por 3.000. Quando ele chegou em casa, ele falou, nossa, bem, mas a maçãzinha não tem que ser comida? A maçãzinha não tinha que estar comida? A maçãzinha estava inteira, gente. Quer dizer, passou algo pirata para ele. Não funciona. Mas, pastor, a senhora só pode rir do homem. Mas isso quer que eu chore? Pastor, onde é que eu caí na mão do cortador? E a senhora também. Quando a gente quer tudo muito fácil, muito facilitado, muito rápido. Tome cuidado. Tome cuidado com aquele negócio que a pessoa te vende lá e fala assim, vou pôr aqui no seu cartão e você vai pagar a parcela mínima. Se vocês soubessem o que é isso, eu, graças ao bom Deus, eu nunca passei por isso. Mas eu peço a Deus que eu nunca passe e nenhum de vocês passe. Que Deus nos livre disso. Mas, pastor, e quando alguém, preço à vista ou a prazo, é R$300 e a pessoa me faz nas parcelas certas, aí tá bom. Agora, quando você passa a pagar juros em cartão, parcela mínima, você toma cuidado com isso, filho. Toma cuidado com a agiota, toma cuidado com coisas muito fáceis. Gente, ele é um bicho. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele é um bicho. Que se ele entrar no teu casamento, você continua casado, mas não continua inteiro. Você continua casado, mas não é feliz. Ele é um bicho que ele entra em alguns casamentos, como a mulher falou para mim, ela perdoou o marido do adultério, mas ela não confia mais nele. Então ela não perdoou. Porque eu não viveria do lado de uma pessoa que eu não confio. Por que eu fico com a minha filha aqui? Porque eu tenho confiança nela. Mas quando um dia eu sentei com ela e ela sentou comigo, ó, filha, confiança, eu com você e você comigo, não pode ser quebrado. Vocês me entenderam, gente? Você tem um casamento, mas não tem por inteiro. Você tem um filho, mas não tem ele por inteiro. Você tem um carro, mas ele está sempre dando problema, você não tem ele por inteiro. Você viaja com medo. É sinal que o cortador está aí. Ele impede o que, pastora Solange? Ele impede o melhor de Deus na nossa vida. Eu quero falar isso aqui, que amanhã eu quero terminar e orar sobre isso para vocês. Amanhã, prepara o coração para a oração amanhã. Mas as atitudes que Deus pedir para eu tomar e você tomar, tome, por favor. Senão não resolve. Palavra e oração tem que ter prática, gente. É muito sério isso, com amor eu falo para vocês. O cortador, ele é um bicho e ele quer cortar o melhor de Deus para as nossas vidas. Ele age fechando a metade das portas. Ele impede o progresso. Pastora, por isso que eu estou dando esses exemplos hoje, do que eu ouço, do que eu passo, do que eu sei, um pouquinho só, né, um tipo, para vocês entenderem isso aí. Por exemplo, o caso de uma irmã. O caso de uma irmã que ela... Uma irmã maravilhosa. Uma irmã maravilhosa. Certa vez ela falou para mim, pastor Solange, a senhora fala muito, e um dia eu comecei a prestar atenção nas palavras da senhora. No início eu até fiquei com raiva da senhora. Falei, nossa... Tem algumas pessoas que ficam com raiva de mim. Eu falei, mas por que, filha, que você ficou com raiva de mim? Ela falou assim, porque a senhora falou um negócio que eu não gostei. Que se eu falar mal de alguém que não está perto para se defender, mesmo que ele tenha errado contra mim, Deus fica a favor dele. Falei, prova para você, vem cá. Deus não falou que se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, você vá até ele
só você e ele, e resolva o teu problema com ele, e se você resolveu, você ganhou o teu irmão, ele ganhou a tua alma. E se ele não te ouvir, leva mais 2, e se ele não te ouvir, leva mais 3, e se ele não te ouvir, esquece ele, não fale mais o nome dele. Ela falou, mas pastor, essa pessoa me prejudicou. E aí chegou uma irmã para tomar um café comigo, porque eu gosto muito de receber visita. Falei, oh meu Deus, diferente de mim. Eu acho lindo pessoas hospitaleiras, eu já não sou assim. Não fico na casa de ninguém e tenho muita dificuldade hoje em hospedar, porque já hospedei muito, já passei muito problema. E aí, eu ouvindo, eu falei, nossa, ela tem uma qualidade, ela é muito hospitaleira, né? Tem um pedacinho de Abraão, isso é bonito demais. E aí ela pegou e falou assim pra mim, falou isso pra mim. E aí ela falou assim pra mim, então um dia, pastora, ouvindo a senhora, eu falei assim, meu Deus do céu, a pastora Solange já me deixou assim meio chateada. Falei, tá. Mas eu me lembrei, pastora, que quando essa irmã chegou na minha casa para tomar um lanche na minha casa, eu estava falando mal do meu pastor para ela. E aí, pastor, a gente começou a falar mal de outros pastores e falou até da senhora. Como que essa mulher deixa o ministério que ela tinha? Isso depois de 40 anos, gente. Fiquei doente. Aí, ouvi tudo aquilo ali, eu falei, e aí, filha? Ela falou, pastor, começou a acontecer tudo de errado na minha casa, na minha vida. Falei, minha irmã, o cortador entrou ali. Quer dizer, hoje para vocês eu posso falar. Quando você fala mal de alguém que não está perto para se defender, você fala assim, ai, vamos parar, não quero mais, não quero mais. Por quê? Porque ela começou a falar mal do pastor dela, segundo ela. Depois ela falou para a irmã de todos os pastores que ela conhecia. Não, pera um pouquinho que está faltando a pastora Solange, vamos colocar ela no meio desse angu aí. Aí ela me colocou no meio do angu. O angu estava gostoso, né? Quando você começa a falar muito, você fica toda entusiasmada. Você põe molho no angu, põe azeitona no angu. Na hora a gente fica triste, né, irmãos? Porque nunca falei desse irmão, não falo a vida de ninguém nesse sentido, não quero nem saber, não. Não tem tempo isso, não. Aí, resultado, mas agora a gente ri, né? Passou já, graças a Deus por isso. A vida desse irmão só foi para trás. Um dia essa irmã ligou para mim e falou assim, minha mãe, você já pode orar por mim? Tem dó de mim. Ela falou em áudio, tem dó de mim. Ai, chega a doer em mim. Ela falou, porque eu não sei o que eu vou comer amanhã. Falei, Senhor, se eu tivesse um dinheiro agora, eu mandaria para essa irmã. Deus não me deu resposta. Eu entendi que Deus estava trabalhando com ela e eu não poderia me meter nesse meio. Então, gente, guarde uma coisa que eu vou te dizer, com todo respeito e amor. O rei Davi, quando ele viu aquele rei que contaram para ele, ele está entrando e está fazendo as suas necessidades fisiológicas, o que você fez para esse homem? O que você fez para esse homem? Você venceu um gigante quando na verdade era para ele estar lá na frente, enfrentar e vencer. Era rei para rei. Acaba com a raça dele. Ele falou, não. Eu não vou tocar no ungido de Deus. E quando ele tocou nesse ungido, que ele só arrancou um pedaço, tirou um pedaço da capa, porque por que eles usavam aquela capa? Porque é um lugar muito frio, gente. Se você entrar lá, é água geladinha, é água mineral, é água direto da rocha. Presta atenção nisso que eu estou falando. É um lugar muito frio. Então, a capa, ele sentiu tanto frio naquela época que o escravo, o empregado, ele tinha que sentar para esquentar o lugar do rei. Tinha escravo que ele deitava na cama do rei, coitadinho, para esquentar aquela cama para o rei, para a autoridade, para eles não sentirem frio, de tanto frio que fazia. Quando o rei Davi cortou um pedaço daquela capa, daquele manto, estuda o final da vida de Davi.
Chamaram até virgem para ver se aquecia ele. Ele sentiu frio. Não se toca em ungido de Deus. Mas pastor, ele pecou contra mim. Isso é problema dele com Deus. A prestação de conta vai ser bonita. Mas não é com você nem comigo. Vocês estão entendendo? Porta para o cortador entrar. Que nós temos que dar uma vigiada. Bonita não. Federal. Nem municipal, nem estadual, hein? Uma vigiada, o que, pastora? Federal. Do céu, né, gente? Vamos falar, uma vigiada do céu. Então, quando esse inimigo entra, ele acaba com o meu progresso e o teu, com a minha prosperidade e a tua. Mas não é difícil vencê-lo. Amanhã eu vou falar para você que não é difícil vencer o cortador. Amanhã a gente vai estar falando do cortador. Terminar o cortador já.